Nessa aula vamos falar sobre dízima periódica simples. Na aula anterior a gente viu que é uma dízima periódica, certo? E aí, quando eu tenho uma dízima periódica, isto é, um decimal infinito periódico, e o período, que é a parte que se repete, vier logo após a vírgula, a gente viu que a dízima é denominada periódica simples. Então, nessa aula, a gente vai falar exclusivamente sobre as dízimas periódicas simples. Existe um outro tipo que é a dízima periódica composta, que eu vou tratar disso na próxima aula, certo? Então, vamos nos concentrar exatamente nesse tipo de dízima periódica, quando ela é simples, isto é, o período ele vem logo após a vírgula. Então, vamos começar escrevendo essa definição. Então, na dízima periódica simples, na dízima periódica simples, o período seria a parte que se repete, o período vem ou aparece, o período aparece logo, ele aparece logo após a vírgula. Ok? Isso é o que vai caracterizar a dízima periódica simples. Então, o período que é a parte repetida, certo? Aquele bloco de decimais que se repete infinitamente, ele vai vir logo após a vírgula. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Ali você tem a dízima periódica 0,444. Aí aquele 4, como ele está se repetindo infinitamente, E o infinitamente eu entendo que está sendo indicado pela reticência. A gente tem outras notações que a gente aprendeu na aula anterior para indicar essa repetição, tá certo? Mas ali em particular, a reticência está dizendo que o 4 ele se repete infinitamente. Então o 4 ele é o período. Então observe que logo após a vírgula vem o período. Então quando isso acontecer, ela é chamada de dízima periódica simples, ok? Aí nessa aula a gente vai aprender a encontrar a fração geratriz dessa dízima. Isto é, existe uma fração cujo numerador é um número inteiro, o denominador também é um número inteiro não nulo, e que se você pegar o numerador e dividir pelo denominador, vai dar exatamente esse número. E aí a gente vai, nessa aula, tratar exatamente disso, encontrar a fração geratriz, isto é, a fração que deu origem a essa dízima. Eu vou ensinar isso de duas maneiras, certo? O primeiro modo, vamos fazer o seguinte, vamos denominar a dízima de x. Então, imagina que eu denomino essa dízima de x, logo x vai ser igual a 0,44 reticência, ok? E aí, o truque para você... Porque o problema todo ali é aquela parte que é infinita. Então, o truque é tentar se livrar dessas infinitas casas decimais. Aí, para isso, a gente vai deslocar a vírgula para a direita exatamente um período, ok? A gente vai pegar aquela vírgula ali e deslocar para a direita um período. Para isso, para que a vírgula ande, no caso ali, um período, é necessário que ela se desloque uma casa decimal para a direita. Ora, isso acontece quando a gente multiplica o número decimal por 10. Então, se eu multiplicar essa igualdade por 10, os dois lados, 10 vezes x vai ficar 10x. E 10 vezes esse decimal é só deslocar a vírgula uma casa para a direita. Então, vai ficar 4,44. Mas como são infinitos 4, não faz mal que eu acrescente mais um aqui. E, claro, repete a reticência. Ok? Então, ao multiplicar aquele decimal por 10, a vírgula se desloca uma casa, ou seja, exatamente um período. Caso o período fosse um número de 2 algarismos, eu teria que multiplicar por 100.
Se fosse um número de 3 algarismos, por 1000 e assim por diante. Mas como é um número de um único algarismo, perceba que para andar um período basta deslocar uma casa decimal. E para isso é só multiplicar por 10. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas duas igualdades e vamos subtraí-las membro a membro, ok? Então a operação que eu vou deixar indicada aqui ao lado, que eu vou fazer, é uma subtração, ok? Eu vou pegar a segunda igualdade, e subtrair a primeira dela. Então se a gente fizer isso membro a membro, certo? Então no primeiro membro, se eu fizer 10x menos x, isso vai dar 9x. E do outro lado, se eu fizer 4,444 indefinidamente menos 0,444 indefinidamente, essa diferença vai dar exatamente 4, ok? Porque a direita da vírgula vai dar tudo zero, e aí zero à direita da vírgula ele não vai ter significado nenhum. Aí fica somente o 4 menos o zero, que é 4. E aí você conclui que a fração geratriz dessa dízima é a fração 4 nonos, certo? Então toda dízima periódica, certo? Toda dízima periódica, isto é, todo decimal infinito periódico, ele pode ser convertido na forma de fração de inteiros. Por isso que esse tipo de número é um número racional, é um exemplo de número racional, ok? Agora, antes de apresentar o outro método, vamos tentar voltar, certo? Sair da fração para a dízima. Então, imagina aqui que eu tenho a fração 4 nonos, isto é, 4 sobre 9, e eu quero obter a dízima periódica, né, equivalente a essa fração. Basta que você pegue o 4 e divida pelo 9, certo? Só que quando eu vou dividir um número menor por um maior, o quociente vai dar 0 e o resto é o próprio número. Então, quando eu divido 4 por 9, dá 0 como quociente e o resto é 4. Se eu quiser continuar a divisão, eu ponho vírgula no quociente e acrescento um 0 ao resto. E aí continuo. 40 por 9, isso vai dar 4. Aí 4 vezes 9, 36, para 40 sobram 4. Aí continuando, já tem a vírgula no quociente, eu acrescento um 0 lá no resto. Aí 40 por 9 dá 4. Aí o resto é 4 novamente, acrescento um 0. 40 por 9 é 4, o resto é 4 novamente. Aí observe que sempre o resto vai dar 4 e sempre aqui eu vou obter quociente 4. Então, a gente vai obter aí infinitas casas decimais igual a 4, certo? Então, é dessa forma que eu encontro, eu saio da fração para a dízima, basta dividir, ok? E aí, a gente viu como encontrar, esse é um dos modos de como encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica simples. Agora vamos pegar esse mesmo exemplo e vamos fazer de uma forma mais direta, certo? Essa maneira que eu vou usar agora, ok? Essa maneira que eu vou usar agora, ela vai direto para a fração sem fazer muita conta, certo? Há exemplos que você não precisa nem fazer conta, no máximo simplificar a fração encontrada. Vejam, a maneira de você encontrar a fração geratriz, inicialmente você observa se tem parte inteira. Parte inteira é o que vem antes da vírgula. Como ali tem 0 inteiro, então eu digo que não tem parte inteira, certo? Aí se não tem parte inteira, eu passo direto para a parte fracionária. Está ali o traço da fração. Aí como é que eu construo o numerador e o denominador? Primeiro o numerador. No numerador da dízima, da fração que gera a dízima periódica simples, no numerador a gente vai colocar um período.
eu identifiquei ali o período é o número 4, eu chego aqui no numerador, coloco um 4, apenas um período. E aí o numerador está pronto, ok? Agora, no denominador vai aparecer 9 ou 9s. E a quantidade de 9s que aparece no denominador, ela é determinada pela quantidade de algarismos que eu escrevi no numerador, ou seja, algarismos que formam o período. Como o período ele é o 4, só é formado por um único algarismo, então embaixo vai ficar exatamente um 9. Caso o período tivesse 2 algarismos, embaixo ficariam 2 9. Se tivesse 3 algarismos, embaixo ficariam 3 9. Mas como o período ele é composto por um único algarismo, certo? Que é o número 4, aí no denominador só vai aparecer um 9. E aí eu tenho de imediato a fração geratriz daquela dízima periódica. Ou seja, esse jeito de fazer ele é muito mais rápido porque ele leva direto para o resultado sem você fazer muita conta. Ok? Então vamos anotar aqui esse método passo a passo, certo? Então, no caso, o que é que eu fiz? Pega-se a parte, ou melhor, pega-se um período, que é a parte que se repete, pega-se um período e coloca no numerador. Aí o numerador está pronto, certo? Em seguida, colocamos 9 ou 9s, ou seja, ou um ou mais de um, 9 ou 9s no denominador. Aí a observação é que a quantidade de 9s que se põe no denominador é igual à quantidade de algarismos que formam o período. Ok? Então, é exatamente como eu procedi lá no exemplo, né? No segundo método. Se a gente volta lá para montar o numerador, eu coloquei um período, então pega-se um período e põe no numerador, aí encerra o período, aí no denominador vai aparecer 9 ou 9s. A quantidade de 9s é exatamente igual à quantidade de algarismo que vai formar o período. Aí no caso ali o período é formado por um único algarismo, aí por isso que no denominador ficou apenas um 9, certo? Então vamos continuar praticando isso. Exemplo B, 1,36 com a barra em cima. No caso 36 com a barra em cima indica que esse 36 aí ele se repete infinitamente, isto é, isso aqui é só um outro jeito de escrever essa dízima periódica aqui, ó. Então quer dizer que ela é simples, porque o período ele vem logo após a vírgula, né, e esse período ali é o 36, ok? Então vamos usar o primeiro método. O primeiro método é a gente chamar de x, e aí eu digo que x é o valor de 1,36, 36, 36 e assim por diante. E o truque qual é? Deslocar a vírgula um período. Como o período ali tem duas casas, tem dois algarismos, que é o 36, né?
eu vou precisar andar com a vírgula 2 casas decimais. Aí, para isso, eu multiplico por 100. Então, multiplicando ambos os membros da igualdade por 100, vai ficar 100x. E a vírgula, como ela vai andar 2 casas, fica 136,36, 36, 36 e assim por diante. Agora a gente faz o quê? A gente pega a primeira equação e subtrai a primeira equação da segunda. Então, aqui vamos deixar a operação que eu vou realizar indicada por um sinal de menos, por ser uma subtração. E aí eu faço a segunda menos a primeira. Então, se a gente fizer 100x menos 1x, isso vai dar 99x. E se eu fizer 136, essas decimais, menos 1, essas decimais, a gente vai ficar com 135. E aí a fração geratriz vai ser 135 sobre 99. Ora, 135 sobre 99, a gente ainda pode simplificar essa fração, numerador e denominador, por 9. 135 por 9 dá igual a 15 e 99 por 9 é igual a 11. Então, a fração 15 onzeavos, ela é denominada de fração geratriz dessa dízima periódica do exemplo B. Lembrando que esse jeito de fazer, né, vai valer quando a dízima for do tipo periódica simples, isto é, quando o período ele vier logo após a vírgula. Aí vamos verificar nesse mesmo exemplo aquele segundo método, certo? Então, a gente tem aqui a dízima 1,36, 36, 36 e assim por diante. Aí a diferença para aquele exemplo da letra A é que lá não tinha a parte inteira, a gente tinha 0 inteiros. Aí no caso ali, como aparece um inteiro, é só eu pensar que é 1 mais a parte decimal. Então eu escrevo 1 mais e a parte decimal ela vai ser convertida em fração. Aí como é que eu disse lá no método? Eu escrevi lá que pega-se um período, põe no numerador, certo? O período, como é 36, aí eu pego 36 e ponho no numerador. E no denominador a gente bota 9 ou 9. A quantidade de 9 que põe aqui embaixo é igual à quantidade de algarismos que eu usei para escrever o período. Como eu usei aqui 2 algarismos, embaixo eu coloco 2 9. Então vai ficar 36 sobre 99. E aí, continuando, isso aqui vai ficar 1 mais 36 sobre 99, pode ser simplificado por 9. 36 por 9 é 4, 99 por 9 é igual a 11. E aí, somando o número inteiro mais a fração, 11 vezes 1 dá 11, mais 4 dá 15, vai ficar então 15 sobre 11, como a gente havia encontrado pelo outro método. Então, essa fração 15 onzeavos, ela é denominada de fração geratriz dessa dízima periódica. Mais um exemplo, temos aí 2,315 e aqueles pontos em cima do 315 indica que ele se repete infinitamente. Isto é, temos uma dízima periódica simples, porque o período, que é a parte que se repete, ela vem logo após a vírgula, certo? Por isso é chamado de periódica simples. E o período é o número 315. Então, vamos aqui encontrar pelo primeiro método a sua fração geratriz. Então, igualando a x, x é 2,315, 315, 315 e assim por diante. Aí note que eu preciso deslocar a vírgula a um período. Como o período é 315, nesse exemplo aí vai ter que se deslocar 3 casas decimais. Aí para isso a gente multiplica por 1000, ambos os membros. Então fica 1000x
igual a 1000 vezes esse decimal. Ora, 1000 vezes ele é só deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Então fica 2.315, vírgula 315, 315 e assim por diante. E agora a gente subtrai essas igualdades membro a membro. Aí deixando indicado aqui que eu estou usando uma subtração, vamos fazer a de baixo menos a de cima. Ora, 1000x menos 1x, isso vai dar 999x, que vai ser igual ao quê? 2.315 e todas essas decimais menos 2, e todas essas decimais de antes. Então, é a mesma coisa que 2.315 menos 2. Isso vai dar 2.313. Ok? E aí a fração vai ser o quê? 2.313 sobre 2.313 sobre 999. Agora vamos ver se essa fração dá para ser simplificada. Por exemplo, o numerador dela, ele é divisível por 9 e o denominador também. Então vamos dividir esse numerador por 9. No caso, dividindo 2.313 por 9, isso vai dar 2, sobram 5, 51 por 9, vai dar 5, sobram 6, 63 por 9 dá 7. Então vai ficar 257. Deixa eu só verificar aqui se está certo. 9 vezes 7, 63 vão 6, 45, 51 vão 5, 18, 23. E o 999 por 9 vai dar 111. Então, aparentemente, sem checar, fazendo contas, ela está na forma reduzida, certo? Mesmo que não esteja, mas aí a gente encontrou a fração geratriz, que esse é o nosso objetivo, certo? Então, 257 sobre 111 vai ser a fração geratriz da dízima periódica do exemplo C. E aí, fazendo pelo outro método, vamos reescrever do outro jeito, usando a reticência. Então, 315 é a parte periódica, isto é, a parte que se repete. E aí, fazendo as contas, como tem 2 inteiros, fica 2 mais. E a parte fracionária, Aí, como é que é o método? Pega-se um período, no caso 315, põe no numerador. No denominador, a gente põe uma quantidade de 9 igual a quantidade de algarismo que a gente usou para escrever o período. Como eu usei 3 algarismos, eu coloco embaixo 3 9. Antes de somar, é aconselhável simplificar essa fração. Ela pode ser simplificada por 9, 315 por 9 daria quanto? 31 por 9 dá 3, sobra 4. Então vai dar 35. 315 por 9 dá 35. E 999 por 9, isso vai dar 111. Agora é só somar com 2, Então 111 vezes 2 dá 222. 222 mais 35 dá 257 sobre 111. Então 257 é a fração geratriz que a gente encontrou usando o primeiro método, mas agora usando o método bem mais direto, ok? Exemplo D, 0,63. Esse parênteses aí, como a gente já viu, ele indica o período da dízima. Então, passando aqui para a forma que a gente usa a reticência, a gente tem essa dízima periódica simples, isto é, o período ele vem logo após a vírgula, para encontrar a sua fração geratriz. Então, usando o primeiro método, chama de x, 0,63, 63 e assim por diante.
Como eu tenho que deslocar a vírgula um período, nesse caso aí vai andar 2 casas para a direita. Para isso, a gente multiplica por 100. Então vai ficar 100x igual a 63,63, 63, 63 e assim por diante. E agora, como nos casos anteriores, basta subtrair essas duas igualdades. Então, esse menos aqui vai indicar a operação que eu estou realizando. Vamos fazer aqui a segunda menos a primeira. 100x menos 1x, isso vai dar 99x, igual a esse número menos o de cima vai dar 63. Então, a gente vai ficar com 63 sobre 99, que simplificando, a gente encontra como fração geratriz. No caso aqui dá para simplificar por 9. 63 por 9 é 7 e 99 por 9 vai dar 11. Então 7/11 é a fração geratriz dessa dízima. Usando o segundo método, a gente tem aqui 0,63 63, 63 e assim por diante. Aí pelo método que a gente escreveu, não tem parte inteira, então eu vou direto para a parte fracionária, porque vejo à esquerda da vírgula tem 0, né? Então escrevendo já direto a fração, eu pego um período, ponho no numerador, ou seja, o 63. E no denominador eu ponho uma quantidade de noves igual à quantidade de algarismo que eu usei para escrever o período. Eu usei ali 2 algarismos, né? O 6 e o 3. Então, no denominador, 2 noves. Aí, simplificando essa fração, 63 por 9 dá 7, 99 por 9 dá 11. Aí, mais uma vez, encontrando aqui 7/11 como fração geratriz, certo? E por fim, um exemplo a gente tem aí uma dízima periódica simples de período 9. Então, se a gente faz pelo primeiro método, né? Chama de x, fica x igual a 0,99 reticência. Só precisa andar uma casa, né? Porque o período só tem um dígito. Aí, nesse caso, multiplica por 10. Aí fica 10x igual a 9,999 reticência. E agora a gente faz o que com essas duas igualdades? A gente subtrai. Então, subtraindo essas duas igualdades membro a membro, vamos ficar com o seguinte: 10x menos x vai dar 9x, e 9,999 reticência menos 0,999 reticência, isso vai dar 9. E aí o x vai ser o quê? 9 sobre 9, e 9 dividido por 9, a gente sabe que dá 1. Então, aquele decimal ali com infinitos noves, ele é igual a 1, tá certo? Isto é, se tiver infinitos noves, né? Eu posso ter 1 milhão de noves, se não tiver a reticência indicando que ele se repete infinitamente, isto é, eu posso ter 1 milhão de noves, mas essa quantidade é finita, não é igual a 1, é próximo de 1. Aí é claro que quanto mais noves eu acrescento, eu vou me aproximando de 1 cada vez mais. Então, quando aquela quantidade de noves ela tende para o infinito, né, o valor daquilo tende para 1. Aí, por isso que a gente encontra 1 como sendo o 9 sobre 9 como sendo a fração geratriz daquela dízima periódica. E aí, usando o segundo método, a gente vai ter o quê? Não tem parte fracionária, então já escreve a fração direto. Pega-se um período, põe no numerador, o período é o 9, eu coloco um lá, certo? Um 9. E no denominador eu coloco uma quantidade de noves igual a que eu usei para escrever o período. Como eu só usei um algarismo, eu coloco no denominador um 9. E aí ficou 9 sobre 9, que é igual a 1. Ok? Então, com isso finalizamos, né, como encontrar
a fração geratriz de uma dízima periódica simples. Na próxima aula, a gente vai aprender a encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica, ou seja, aquele caso em que o período ele não vem logo após a vírgula, isto é, existe um número que não se repete entre a vírgula e o período, ok? Faremos isso na próxima aula.